Nesse vídeo vamos ver como foram as questões da prova da segunda fase da 10ª Olimpíada Brasileira de Biologia. Uma prova de 120 questões. Como sempre, eu divido em dois vídeos, né? Faço um primeiro vídeo com as questões de 1 a 60, que vai ser esse vídeo, e um próximo vídeo com as questões 61 a 120. E eu considero também oportuno explicar que, caso alguém esteja caindo de paraquedas aqui e nunca tenha tido contato com as provas da UBB, esse modelo de provas de segunda fase com 120 questões, ele caiu em desuso, ele não existe mais, certo? Isso aqui são provas antigas. Essa aqui, se eu não me engano, é do ano de 2014, se eu não me engano. Então, assim, esse modelo, atualmente, as provas da UBB, no ano que eu estou gravando esse vídeo, contém uma fase 2A com 50 questões e depois uma fase 2B com por volta ali de 30 questões, mais ou menos. Claro que eu não tenho como garantir, né, se no ano que você está fazendo a UBB vai ser assim. Só estou dizendo, assim, que os modelos de prova mudam, né, com as edições, e esse modelo de 120 questões não é mais um modelo que acontece na UBB. E eu tô explicando isso porque algumas pessoas talvez se assustem, né? Quando chegam aqui e nunca viram uma prova da UBB e veem uma prova de 120 questões, acabam ficando com medo, né? De ser uma prova muito longa e tudo mais, e realmente é. Agora, que fique bem claro também que o fato das provas atualmente terem menos questões não significa que elas estão mais fáceis, né? Isso também é uma coisa que a pessoa tem que considerar. E eu recomendo a pessoa ir lá no site da UBB e baixar as provas mais recentes, né, das edições mais recentes, para ver como é que está sendo o modelo. Eu não sei que ano que você está assistindo esse vídeo. Talvez, né, nesse ano aí já esteja inclusive diferente, né, do ano que eu estou gravando o vídeo. Então, vá lá no site da UBB, baixa a prova mais recente e veja como é que foi o modelo da edição anterior da UBB, a qual você vai fazer, para ter um referencial. Questão número 1. Considere um segmento de DNA com 60 bases nitrogenadas, então 30 pares de bases, certo? Das quais 20 são adenina. Se tem 20 adeninas, né, cada adenina está ligada a uma timina, certo? Então são 20 timinas também. Qual é a probabilidade aproximada de ser formado o aminoácido serina, sabendo que seus códons correspondentes podem ser AGA, AGG, AGU e AGC? Portanto, essa questão envolve um cálculozinho de probabilidade. Matemática não é meu forte. Quando eu resolvo essas questões, geralmente eu resolvo na base da força bruta, né? Então, assim, eu vou mostrar aqui a resolução que eu fiz e que, enfim, funcionou. Mas consultem aí depois um professor de biologia ou de matemática, né? Mostre essa questão para eles e pergunte se não tem uma maneira assim mais eficiente de resolver a questão. Eu vou mostrar a maneira como eu resolvi. Quando se trata de DNA, é sempre importante a pessoa ter aquela visualização dos pareamentos específicos entre adeninas e timinas, citosinas e guaninas, né? Então, como eu disse, se eu tenho 20 adeninas, eu sei que eu tenho também 20 timinas, certo? Num total de 60 bases nitrogenadas, eu sei que 20 vão ser adeninas, 20 timinas, portanto, 40 dessas bases são adeninas ou timinas. Então, sobram o quê? Sobram outras, o restante das bases, que são 20, né? Vão ser citosinas ou guaninas. Então vai ser 10 cada uma, né? Eu divido isso por 2, porque vai ter então 10 citosinas e 10 guaninas, certo? E a parte ali que envolve realmente o cálculo da probabilidade, né, eu comecei resolvendo assim: se eu sei que eu tenho 20 adeninas de 60 bases ao todo, né? Eu sei que um terço então são adeninas, né? 20 de 60. Um terço também vai ser de timinas. Citosinas e guaninas vai ser 10 em cada 60, né? Vai ser citosina e 10 em cada 60 guaninas. Então, um sexto para cada uma, né? Assim que eu resolvi. Então, agora realmente vem então o cálculo. Para ser um aminoácido serina, eu tenho esses códons aqui. Então o primeiro códon seria adenina e guanina e adenina de novo, certo? Para isso eu formaria esse códon que daria, no final das contas, serina. Então a probabilidade de adenina é um terço, a probabilidade de guanina é um sexto, e a probabilidade de adenina de novo um terço. Eu multiplico isso, né? Porque é um e outro, certo? Fazendo essa multiplicação, deu 1 sobre 54. Para um aminoácido que vai ter ali uma adenina e duas guaninas ou duas citosinas, daria 1 sobre 108, né? Uma adenina, que é um terço, vezes um sexto, daria 1 108. Enfim, eu fiz isso para todos esses códons utilizando essa mesma lógica aqui. E para codificar o aminoácido serina, eu posso utilizar o códon AGA ou AGG ou AGU ou AGC. Todos eles funcionam para codificar serina. Então eu faço um somatório disso. Eu pego o somatório das probabilidades de ser cada um daqueles códons individualmente, né? 1 sobre 54, mais 1 sobre 54, mais 1 sobre 108, mais 1 sobre 108. Vai dar, no final das contas, 1 sobre 18, ok? Que é, né, fazendo essa divisão, daria 0,0555, 5%, certo? Então repara que aqui a pessoa utilizou cálculo de probabilidade, né, multiplicação e soma de frações. São as ferramentas matemáticas que você precisaria dominar para resolver essa questão. E de novo, eu sou uma negação em matemática, mas como eu fiz aquele cálculo todo lá e deu 5%, e aqui tinha uma alternativa 5%, eu marquei a letra B e o gabarito estava dando letra B também. Então eu fiquei feliz, ok, aparentemente estava certo. Questão número 2 é em um trecho de DNA há 300 pontes de hidrogênio entre guaninas e citosinas. Lembrando que guaninas e citosinas fazem ligações triplas entre um e outro, certo? E 280 pontes de hidrogênio entre timinas e adeninas, que fazem ligações duplas entre um e outro. Estrutura de DNA, a pessoa tem que estar bem à vontade, bem por dentro, né? Há quantas adeninas, timinas, guaninas e citosinas? Com base, então, na quantidade de pontes de hidrogênio, você deveria saber quantas bases tem nessa sequência de DNA. Essa sequência de DNA, claro, é muito grande, é difícil visualizar, então qual é a minha estratégia para resolver esse tipo de questão? Eu reduzo essa sequência de DNA a uma quantidade que eu consigo visualizar.
Então eu montei uma sequência de DNA com 10 pares de bases, né? 10 pares entre adeninas, entre adeninas e timinas, né? Guaninas e citosinas, que é o DNA que a gente está acostumado. E aqui, por ser um número pequeno de pares de bases, eu consigo visualizar que eu tenho 5 pares entre adeninas e timinas e 5 pares entre guaninas e citosinas. E eu consigo ver também as ligações, né? Eu consigo fazer uma ligação dupla entre adenina e timina e uma ligação tripla entre guanina e citosina, certo? Bom, se eu tenho 10 ligações entre adeninas e timinas, e eu consigo contar isso aqui, né? Pausem o vídeo aí e contem. Se eu tenho 10, certo? Eu vou fazer essa divisão por 2 porque eles fazem ligações duplas entre si. Portanto, eu vou ter 5 pares adenina-timina. Então eu tenho 5 adeninas e 5 timinas. Vocês podem contar aí, pausem o vídeo e contem. É exatamente isso. A lógica é essa. Se eu tenho 15 ligações entre citosinas e guaninas, eu vou dividir 15 por 3, por quê? Porque elas fazem ligações triplas. Vai dar 5. Então eu sei que eu tenho 5 pares de guaninas e citosinas. Então eu vou ter 5 guaninas e 5 citosinas. Portanto, eu consigo visualizar que essa lógica aqui funciona, né? Eu vejo o número de ligações, divido por 2, no caso das adeninas e timinas, ou por 3, no caso de citosinas e guaninas. Vejo quantos pares tem e dentro desses pares eu vejo quantos de cada base vai ter. A lógica está correta, agora eu extrapolo. Se eu tenho 280 ligações entre adeninas e timinas, eu vou pegar 280, dividir por 2, vai dar 140, então eu sei que eu tenho 140 adeninas, 140 timinas. A lógica é a mesma, só que eu agora ampliei, né, pro universo que a questão propôs. Se eu tenho 300 ligações entre citosinas e guaninas, eu pego 300, divido por 3, vai dar 100. Então eu sei que eu tenho 100 pares de bases, né, entre citosinas e guaninas, portanto eu tenho 100 citosinas, 100 guaninas. Vocês podem pausar o vídeo e ficar olhando para isso aqui até fazer sentido. É a resolução que eu fiz, enfim, tá correto, né, porque eu acredito que está correto. Portanto, seriam 140 adeninas, 140 timinas, 100 citosinas e 100 guaninas. Qual é o problema? Nenhuma das alternativas A, B, C e D oferecem números sequer próximos daqueles que eu obtive lá. Mas por sorte tem uma alternativa que, letra E, nenhuma das alternativas citadas. Então eu, claro, marcaria a letra E. O problema é que o gabarito que está lá no site da UBB, se não me engano, eles colocaram letra A. Se não me engano, era a letra A que eles colocaram lá. O gabarito que eles disponibilizaram para essa fase dessa prova que eu estou vendo agora é um gabarito provisório, eles nunca colocaram um gabarito definitivo, então não tem como saber se houve alguma interpelação, algum pedido de recurso em relação a essa questão, mas a minha resolução, claramente, o gabarito é a letra E, nenhuma das alternativas citadas pelas razões que eu mostrei lá no slide. Tá aqui, só para não parecer que eu estou fazendo acusações infundadas, né? Vocês podem ter acesso a esse gabarito aqui lá no site da UBB. Ó, gabarito provisório da segunda fase da 10ª UBB, a prova que a gente está vendo. 2, letra A, certo? Eu vou comentar outros gabaritos que eu também discordei nessa prova, sabe? Foram vários. Mas isso aqui é um gabarito provisório, né? Então, assim, eu justamente queria ver um gabarito definitivo, justamente para poder saber o que mudou e o que não mudou dessas alternativas, dessas questões que eu não concordei com esse gabarito provisório aqui. Mas, de novo, eu sempre recomendo que vocês peguem a prova e levem pro seu professor de biologia favorito para ele dar uma olhada. E, enfim, de repente ele resolve de outra maneira, né? Não sei. Eu não tô aqui querendo dizer que eu estou correto, eu apenas acho que eu acredito na minha resolução, certo? Bom, questão 3 vai ter um texto longo aqui sobre a estrutura do DNA, a descoberta do DNA. A gente discutiu isso brevemente no penúltimo vídeo aí. Enfim, Watson Crick, né? Rosalind Franklin. Considere as assertivas abaixo acerca da estrutura e composição e organização do ácido desoxirribonucleico, o DNA. A1 vai dizer o seguinte: sua dupla hélice, ok, composta por nucleotídeos que se repetem ao longo de cada uma de suas cadeias, certo? Interage com proteínas nucleares, histonas, né? E eventualmente formará, ao final de um complexo processo de condensação, os cromossomos. Correto, aqui está tudo correto. 2. Um nucleotídeo é composto de um grupamento fosfato, ok, uma ribose. Bom, se for um nucleotídeo de RNA, vai ter uma ribose. Se for DNA, vai ser uma desoxirribose. Então aqui estaria incorreto. Uma base nitrogenada, ok? Para você poder generalizar a estrutura de um nucleotídeo para tanto DNA como RNA, você poderia substituir aqui ribose, ou desoxirribose, no caso do DNA, né, por pentose, que é um açúcar, certo? Bom, 3. Há 5 tipos diferentes de bases nitrogenadas, correto? Adenina, timina, guanina, citosina e uracila, comumente encontradas no DNA, no caso. Aqui a gente tem que ponderar uma coisa. Nós temos 5 bases nitrogenadas, mas comumente encontradas no DNA apenas adenina, timina, guanina e citosina. A uracila raramente é encontrada no DNA, são casos específicos, geralmente ali relacionados a erros. Enfim, não vou nem me estender muito nisso não, porque eu já falei sobre isso em vídeos anteriores. A incorreção aqui, portanto, seria que comumente encontradas no DNA apenas 4 bases. Bom, então quais seriam corretas aqui? Eu só concordei com a 1. A 2 e a 3 eu vi erros nela, portanto eu marcarei a letra A apenas a 1. Questão 4 tem aqui esse gráfico, né? A atividade de uma enzima com base ali na temperatura, então conforme a temperatura aumenta, a atividade da enzima, né, que está aqui mostrada, né, exibida em porcentagem, vai também sofrendo ali alterações. A gente repara aqui que ela teve um aumento, né, da atividade aqui por volta de 30 graus, enzima beta-galactosidase. Interessante, né, 30 graus, 30 e poucos graus é a temperatura, né, de um organismo endotérmico, como nós, por exemplo. Bom, ela sofreu aqui um pico, né, ela chegou ali a 100% de atividade por volta ali de 45, 50 graus. Portanto, com base nesse gráfico, a gente poderia dizer que a temperatura ótima de funcionamento dela seria 45 graus, né? É o que o gráfico mostra. E depois disso, depois ali de 50 graus, ela cai vertiginosamente a atividade dela, chegando ali aos 60 graus, abaixo de 30% de atividade.
aqui ela está próxima da desnaturação, né? Então 60 graus é uma temperatura ali crítica para ela. Esse gráfico aqui ele é complexo porque, repara que ele não tem zero, né? Ele começa aqui no 20. Então, assim, ela ainda tem alguma atividade aqui aos 60 graus. Dá pra dizer que ela tá desnaturada tendo ainda 20 e poucos por cento de atividade? Complicado, né? Mas é o que o gráfico mostrou pra gente. Lendo o artigo original, que eu vou colocar link pra ele na descrição, os autores discutem lá que o preparado que eles fazem de enzimas não é um preparado puro, a enzima tá misturada com algumas outras substâncias, e isso pode alterar, né, o funcionamento, a atividade dela. Então, assim, tenham isso em mente, sabe? Toda essa complexidade pode estar resumida aqui nesse gráfico. Mas dentre as alternativas aqui que foram dadas, né, a gente pode dizer que a 30 graus ela teve atividade aumentada, por volta de 45 graus ela estava no ponto máximo de atividade dela, né, um ponto ótimo, e ali por volta de 60 graus ela estava próximo do ponto de desnaturação. Então a gente poderia dizer que ela está desnaturada? Dá pra dizer. Então a letra A estaria correto aqui. A questão 5 tem aqui um parágrafo falando sobre consumo de vitaminas, né, enfim, de uma maneira descontrolada, ali, de uma maneira exagerada, levando a quadros de intoxicação. Bom, e aí, sobre essa questão aí da intoxicação por vitaminas, né, ela pergunta o seguinte: a intoxicação causada por vitaminas de que trata o texto é denominada. Como é um processo ali de consumo de vitaminas, né, de forma exagerada, a gente pensa aqui numa hipervitaminose. No caso, era a única alternativa que tinha hipervitaminose, né, então assim, eu foquei logo nela. Sendo maior o risco no caso de vitaminas lipossolúveis, como por exemplo vitamina D, vitamina A, vitamina E, K, etc. Repara que a questão ela coloca aqui uma referência, certo? Vamos dar uma olhadinha no texto. E olha só que maravilha o título do texto: Hipervitaminoses D, sobre vitamina D, né, em animais. Vitamina D é uma vitamina lipossolúvel. Hipervitaminose, o tema do artigo era esse. Depois, quem quiser dar uma lida no artigo, vai estar na descrição aí o link para ele. Eu só queria mostrar a questão da hipervitaminose, né, relacionada à vitamina D, que é uma vitamina lipossolúvel, derivada a partir do colesterol. A questão 6 traz aqui a música Água, de Arnaldo Antunes, composição de Paulo Tati e Arnaldo Antunes. E a música, basicamente, ela aborda, né, a água, o ciclo da água, né, a água trafegando ali pelos compartimentos, enfim, passando ali tanto pelos compartimentos terrestres, como também, eventualmente, aqui pela biosfera, né, pelo ser humano. Então ela chega na boca, da boca para a bexiga, da bexiga até a privada. Ou seja, ela passa tanto por meio abiótico quanto também pelo meio biótico, sendo direcionada ali por processos abióticos, né, ou também bióticos, biológicos. Dito isso, após a leitura da música e sua interpretação é incorreto, ou seja, tem 4 afirmativas corretas aqui e uma incorreta. Qual é a incorreta? Olha que a letra D. O ciclo hidrológico envolve apenas processos relacionados com a participação de seres vivos, não sendo observados processos meramente físicos. Se vocês lerem aqui, vocês vão ver em vários momentos, né, a água, por exemplo, evaporando, né, virando nuvem, condensando, virando chuva. São processos meramente físicos, né, sem a participação de seres biológicos. Então, a letra D estaria incorreta. No caso, correta porque ela está incorreta. Questão 7. Os telômeros, antes conhecidos apenas como uma sequência de DNA lixo, ganhou grande importância nas pesquisas atuais devido à sua capacidade de proteger o DNA, né, de danos e, enfim, também o envelhecimento celular, né, e tudo mais. Bom, tem então aqui algumas afirmativas. 1. A telomerase, enzima responsável pela restauração dos telômeros, pertence à classe das transcriptases reversas e está inativa na maioria das células do corpo. Bom, isso aqui está a princípio correto, né? A gente pode depois, enfim, cada um pode se aprofundar aí nas literaturas, mas a princípio está correto. 2. Os telômeros são perdidos no decorrer do envelhecimento celular devido a mutações nas extremidades dos cromossomos. Eles vão encurtando, né, ao longo das divisões celulares, dos eventos de divisão celular, eles vão encurtando. Não acho que tenha nada a ver com mutações, não, mas de novo, a pessoa pode consultar a literatura para mais informações. 3. O estudo dos telômeros mostra-se importante no combate ao câncer, correto, já que as células cancerígenas têm a capacidade de replicá-los indefinidamente, e aí a célula entra naquele processo, né, de replicação descontrolada, virando então um tumor, dando origem a tumores, certo? Então eu diria aqui que a 1 e a 3 estão corretas, né? Acho que a letra C, 1 e 3 estão corretas. Questão 8. A celulose é um polímero composto por repetições de um único monômero, sendo o componente estrutural primário das plantas, ok? Das seguintes características, identifique quais estão associadas com a celulose. Para quem está acompanhando a série desde o começo, já mostrei lá no Leninger, né, um capítulo lá que tem só sobre carboidratos, falava sobre essas coisas de conformação da glicose e tudo mais. No caso específico da celulose, é um polímero de moléculas de glicose com formação beta, né? As ligações são do tipo beta 1,4, carbono 1 no carbono 4 da outra glicose, e é um polímero linear. Ele não é ramificado, ele é linear. Então 2, 4 e 6 estariam corretas, letra C. Pra quem tá caindo de paraquedas aqui, vai lá no Leninger, vou colocar a referência para ele na descrição, capítulo 7, carboidratos e glicobiologia, monossacarídeos, polissacarídeos, enfim, toda a questão ali estrutural, né, das glicoses e, enfim, sacaroses, amido, glicogênio, tudo isso vai estar aqui. E pra quem não tem o livro, tem preguiça de livro, eu vou colocar também um linkzinho pra esses slides aqui, que tem bastante coisa aqui também sobre carboidratos e tudo mais. Lá, sabe, as moléculas e, enfim. Tudo isso aqui, acho até que foi tirado do próprio Leninger, né? Conformações alfa, beta, enfim. Então aqui, ligações glicosídicas da celulose, ó. Beta 1, 4, certo? Conformação beta, ligação do carbono 1, carbono 4 da outra. Cadeia linear.
Um slidezinho também bem resumido. Acho até que é legal a pessoa ter isso aqui aí no acervo dela. Questão 9. Entre os biólogos há um conceito molecular clássico de que um gene é um segmento de DNA que codifica um produto final. Ok. Bom, dito isso, em uma célula eucariota, diferentes elementos presentes no DNA podem estar incluídos nessa definição clássica e, portanto, um gene é uma sequência de DNA que inclui. Então, o que seria ali a estrutura geral de um gene? Lembrando que o gene é a parte que efetivamente, né, as polimerases vão, enfim, ler ali, vão extrair um RNA mensageiro a partir dele, né? Tem que ter, então, ali, claro, regiões codificantes. Dentro do gene você vai ter exons, que são as partes que efetivamente vão codificar a proteína, vai ter introns, regiões reguladoras, né, de início ali de transcrição, enfim, que não são codificantes, são apenas vão estar ali sinalizando para que um RNA polimerase passe ali, tirando o RNA mensageiro daquela sequência ali. Depois desse RNA mensageiro que é tirado dali com exons e introns, os introns são retirados, né, ele vai passar para um processamento, vai, enfim, e aí ele vai partir para a tradução no citoplasma. A questão 10, ainda dentro dessa atmosfera, sobre os diferentes processos descritos abaixo que ocorrem com os ácidos nucleicos e são essenciais para o funcionamento da nossa célula, assinale a alternativa correta. Ela diz o seguinte: letra B, a transcrição requer uma região promotora, ok, e RNA polimerase, certo? É o mínimo que você precisaria ali, né? Claro que tem outras coisas envolvidas, mas é o mínimo que você precisaria para que você tenha ali uma transcrição, né? Eu vou colocar um link para essa simulação aqui na descrição aí para quem quiser brincar um pouquinho. Repara aqui eu tenho um DNA, certo? Aqui eu tenho uma região de transcrição, eu tenho um gene, certo? Que é composto por uma região que realmente vai transcrever um RNA mensageiro e uma região regulatória. Qual é a função de cada uma delas? Repara que eu tenho fatores aqui de transcrição, que podem ser positivos ou negativos, e eu tenho RNAs polimerases, certo? O que acontece? A célula ela pode perceber que pela quantidade de determinada proteína, ela precisa ou não precisa daquela proteína naquele momento. Se ela não está precisando mais daquela proteína naquele momento, ela pode, por exemplo, ativar negativamente, ela pode, no caso, inibir, certo? A transcrição de determinado gene. Repara que a polimerase não consegue transcrever, né? Se tiver um fator negativo aqui de regulação, né? Da transcrição desse DNA. Mas se a célula, por algum caso, perceber que ela precisa de determinada proteína, ela vai ativar a transcrição desse gene especificamente. Então ela coloca aqui que está aqui representado, né, por um fator positivo, ela coloca isso e a partir disso a polimerase consegue então sintetizar o RNA mensageiro a partir desse gene, certo? É uma simulaçãozinha simples, né, que mostra aqui alguns conceitos interessantes, a região regulatória, o gene especificamente, né, a proteína aqui, o RNA mensageiro sintetizado, o ribossoma eventualmente vai reconhecer esse RNA mensageiro, né, vai produzir a proteína, e por um sistema de feedback, a célula pode então perceber se ela precisa mais dessa proteína ou não. E aí ela ativa ou inativa esse gene. Claro que isso é tudo muito complicado, né? Isso aqui é uma coisa, um resumo, né? Uma coisa assim simplificada. Mas vale a pena a pessoa dar uma olhada nisso aqui. Questão 11. A alternativa que contém porção que não está usualmente presente no RNA mensageiro de eucariontes. Bom, a gente tem um código de iniciação, certamente, né? Na maioria das vezes é um AUG, né? Uma metionina. A gente tem uma cauda poliar na extremidade 3' né? Um cap na extremidade 5'. Temos código de parada, né, que geralmente é onde a tradução efetivamente para, né, porque não tem nenhum aminoácido. Agora, essa coisa aqui de alça T, quando eu vi a questão, eu fiquei assim, alça T, porque honestamente é algo que não tá no meu repertório, né, eu não lembrava de nada de alça T. Tem algumas coisas lá no RNA ribossomal, que ele às vezes faz umas alças lá, muito complicado. Eu fiquei tentando fazer alguma ligação, mas eu não consegui lembrar de nada. Então eu particularmente marcaria, como marquei letra D, e o gabarito estava correto. Então a letra D, alça T, não está presente no RNA mensageiro de eucariontes. Só que aí eu tive que vir no Google, né, para saber o que diabos era alça-T. Bom, o que eu encontrei, né, no Google, alça-T aqui são uns instrumentos aqui de laboratório para fazer esfregaços de bactérias. Seria essa alça aqui. E tem também uma questão aqui ortodôntica, né, a pessoa que usa aparelho ortodôntico, às vezes os dentistas fazem ali uma manobra com aquele aramezinho, eles fazem um T e chamam isso de alça-T. Esses foram os dois resultados que eu encontrei para o que seria uma alça-T. Nada envolvido ali com o RNA mensageiro. Se tiver algum especialista em biologia molecular aí que tenha conhecimento de alguma estrutura de RNA que tem alça T, que se chama alça T, compartilha com a gente nos comentários, porque eu não consegui encontrar nada. 12. Um pesquisador encontrou em uma célula uma molécula polimérica formada por 12 diferentes monômeros. Então, um polímero formado por 12 diferentes tipos de monômeros. Interessante, né? Marca a opção que contém a provável classificação desse polímero. E eu coloquei logo aqui proteína, né? Considerando ali uma cadeia polipeptídica, um polímero, formado ali por diferentes monômeros que seriam os aminoácidos. Né? Então, essa foi a minha ideia. E o gabarito letra E está correto. Lembrando que temos ali por volta de 20 aminoácidos, né? Então, assim, 12 aminoácidos na proteína é perfeitamente normal e possível. Questão 13. O xenical atua no sistema digestivo e impede que 30% das gorduras ingeridas sejam absorvidas. Então, ele impede a absorção de gorduras. Interessante, né? Um dos riscos do uso desse componente é a diminuição das vitaminas no trato intestinal. Então, ele impede a absorção de gorduras e, com isso, também tem uma diminuição de vitaminas. Então, a gente pensa aqui em vitaminas lipossolúveis, certo? Identifique das opções abaixo a vitamina que teria menor alteração, então uma vitamina hidrossolúvel, enfim, com o uso daquele componente.
Das que estão aqui nas opções, hidrossolúvel e vitamina C, né? As outras todas são lipossolúveis. 14. Temos aqui a estrutura molecular de noradrenalina, também chamada norepinefrina, e adrenalina, também chamada de epinefrina. Pode-se afirmar que esses hormônios são bioquimicamente classificados como eles são aminoácidos modificados, porque eles são derivados de aminoácido tirosina. Então, biossíntese de adrenalina, noradrenalina, temos aqui a tirosina, né, que é o aminoácido, que vai sofrer algumas modificações aqui com a atividade enzimática, né, sendo transformada ali em dopamina, norepinefrina, que é a noradrenalina, né, e a epinefrina, que é a adrenalina. Questão 15, temos aqui uma figura com atividade enzimática, né, enzima pegando aqui substratos e transformando num produto final, e repara que esse produto final, ele se liga novamente à enzima, a própria enzima que produziu ele, né, se liga num sítio que não é o sítio ativo principal, né, portanto ele não está competindo pelo sítio ativo principal, mas ele causa uma inibição na atividade dessa enzima. Como ele está se ligando num sítio alostérico, ele está fazendo uma inibição do tipo alostérica, né, porque ele não está competindo pelo sítio ativo principal da enzima. Portanto, essa figura indica um processo de inibição alostérica. O produto que a própria enzima está produzindo, né, ele se liga na enzima, causa modificações conformacionais no sítio ativo principal dela, causando ali uma inibição da atividade dela. A questão 16 queria saber se você tinha estudado, né, o ciclo celular, especificamente a fase da mitose. Então, prófase, metáfase, anáfase, telófase, né? Ok, então algumas características desse processo estão apresentadas a seguir. 1. Dissolve-se o fuso mitótico. Isso aqui acontece após a anáfase, né? Então, assim, quando o fuso já não tem mais uma utilidade, ele vai se dissolver. Após a anáfase, quem vem? A telófase. Então, as alternativas tinham que ser alguma que começasse com telófase. Você tinha que a letra B ou a letra D, né? Bom, 2. Os filamentos de cromatina condensam-se, tornando-se cada vez mais grossos e mais curtos. Isso aqui parece uma coisa que acontece na prófase, né? Que é quando realmente acontece ali a condensação do DNA, formando ali os cromossomos visíveis, né? A 3 diz, separam-se as cromátides, isso aqui é a anáfase, tá? Passando a constituir dois cromossomos independentes, anáfase. E 4. Os cromossomos dispõem-se, isso aqui é metáfase, né? Quando eles vão para o plano equatorial. Então a letra D é correta, telófase, prófase, anáfase, metáfase, né? Eles deram uma embaralhada, mas a pessoa que estudou saberia o que estava acontecendo em cada uma das fases. A questão 17 deu pra gente essas duas figuras aqui. Ah, não entendi essa questão aqui, não entendi se isso aqui é a mesma coisa que está acontecendo nas duas figuras. Eu não consigo ver o que está acontecendo aqui, eu não consigo contar quantos cromossomos tem, quantas cromátides tem. Isso aqui me lembra um pouco alguma coisa de anáfase 2, talvez de uma célula 2 n igual a 2, não sei dizer. Isso aqui não me lembra de nada a mitose, tá? Bom, daria pra especular que poderia ser uma mitose se se isso aqui não fossem duas células, mas sim uma mesma célula. Aí poderia ser uma célula 2 n igual a 2 sofrendo mitose, eu acho que sim. Do lado de cá eu não consigo visualizar nada nessa imagem aqui. E é um problema, né? Porque quando a gente estuda mitose, meiose, a gente sempre estuda com aqueles modelinhos coloridos, né? Super didáticos. E eventualmente microscopias vão ser coisas mais confusas, né? E, enfim, a impressão aqui eu não achei que ficou uma qualidade boa, eu não me arrisco assim dizer com certeza que alguma coisa está acontecendo aqui. Bom, a fase divisional representada no esquema, ele está dizendo que a mesma coisa que está acontecendo aqui, é isso que ele está querendo dizer, eu não entendi isso. Entendeu? Eu achei essa questão muito complexa. O gabarito, se não me engano, era a letra E, está dizendo que isso aqui é a anáfase mitótica de uma célula 2 n igual a 2, ou anáfase 2 de uma célula 2 n igual a 4, os dois poderiam ser um ou outro, não entendi isso. Ou isso aqui era um, isso aqui era outro, não entendi essa questão aqui. Enfim, vou passar essa aí. Levem isso aqui pra algum professor de biologia que vocês gostem e perguntam o que ele acha disso aqui. Porque de repente, assim, né, claro, meu olho pode ser limitado aqui, enfim. Aqui no Alberts, Biologia Molecular da Célula, repara, aqui a gente tem um esquema de mitose, claro, né, coloridinho, né, super didático. Uma célula 2n igual a 2, né? Repara que aqui, ó, esse esquema aqui, repara que isso aqui é uma mesma célula que ainda não sofreu citocinese, ainda não separou os citoplasmas. Que foi o que me incomodou naquela imagem lá, porque tinha duas células, certo? Então, assim, não podia ser mitose aquilo lá. A mitose, né? Ok, 2n igual a 2, a gente vê que é um esquema parecido com o que tinha lá naquela primeira figura, mas aqui os citoplasmas ainda estão ligados, porque aqui ainda está em plena anáfase, né? Depois que passa a anáfase, vem a citocinese especificamente dita, né? Aí sim separam-se os citoplasmas e você vai ter duas células, enfim, diploides com dois cromossomos cada uma. A forma que estava lá no esquema, a primeira figura, né, do lado esquerdo, estava parecido com isso aqui, ó, os citoplasmas separados, né? Enfim, e aquilo lá me lembrou mais realmente meiose, mais de uma célula 2n igual a 2 e não igual a 4. Achei aquela questão muito confusa, enfim. 18. O complexo Golgiense é uma das organelas com mais distintas funções, dentre elas é de sua responsabilidade a biossíntese de pectina, hemicelulose e glicosaminoglicanas. Vai vir uma sequência de questões agora que vai falar especificamente sobre esse capítulo aqui do Biologia Molecular da Célula, Alberts, capítulo 13, Tráfego intracelular de vesículas, vai falar sobre Golgi e retículo endoplasmático. Então, assim, esse capítulo aqui é importante, especificamente sobre a questão que a gente acabou de ver, sobre o complexo Golgiense, na página 711. A célula produz muitos polissacarídeos no aparelho de Golgi, incluindo a pectina, a hemicelulose, das paredes vegetais, né? E a maioria das glicosaminoglicanos, na matriz extracelular, etc. Então, assim, a resposta estava nesse parágrafo aqui.
19. Embora os esquemas usualmente representem o tráfego de vesículas no retículo endoplasmático ao complexo Golgiense, sabe-se que esse transporte também pode ocorrer no sentido inverso. A importância desse transporte bidirecional é manter estável a superfície da membrana do retículo endoplasmático. Um tema um pouco complexo, eu vou tentar resumir mais ou menos, e vou recomendar, claro, que vocês leiam o capítulo do livro que eu acabei de mostrar, capítulo 13 do Alberts. E basicamente aquela questão lá está falando sobre a via de recuperação. O que acontece? Quando o retículo manda algumas vesículas para o Golgi, por causa de toda aquela coisa do processamento das proteínas, né? Enfim, quando ele manda essas vesículas em direção ao Golgi, algumas proteínas que são específicas, são nativas da membrana do retículo, elas acabam escapulindo e indo junto com essas vesículas. E existe um mecanismo intracelular, né, entre essas duas organelas, onde o Golgi devolve essas proteínas para o retículo endoplasmático, que é a via que eles chamam de recuperação, onde proteínas que são exclusivas, né, que deveriam ficar no retículo, acabam escapulindo, ele consegue recuperar através desse transporte inverso, né? Nessa via de recuperação, ele recupera essas proteínas que são da membrana dele, portanto, mantém a estabilidade, né, e o funcionamento do retículo endoplasmático. Então é mão dupla, né? Via progressiva, quando o retículo manda a vesícula para o Golgi, e a via de recuperação, quando o Golgi devolve as proteínas do retículo. Questão 20. A glicosilação de proteínas exercida pelo complexo Golgiense tem como funções. Essa questão aqui ela não tinha um gabarito no gabarito lá provisório, né? Eu acho que é possível que ela tenha sido anulada, porque glicosilação ela não é só, né, exercida pelo complexo Golgiense, mas também pelo retículo endoplasmático, né? Participa os dois. Tem a glicosilação N, glicosilação O, mas enfim, tem participação também no retículo. Isso seria uma razão, talvez, pela qual essa questão poderia ter sido anulada. Não sei se foi exatamente. De qualquer forma, possíveis funções da glicosilação de uma maneira geral, né? Aumentar a resistência à produção dessas proteínas, né? A ação de proteases, ok. Direcionamento de transporte, também ok. Regulação das atividades dessas proteínas, também estaria certo. Eu acho que as três estariam corretas. Apenas fazendo uma ressalva sobre essa coisa do retículo também participar do processo de glicosilação. Então, quem quiser se aprofundar um pouquinho, pega e estuda essas coisas aqui de glicosilação ligada ao N, ligada ao O. A ligada ao N, né, tem ali uma relação ali com amina, né? Então, tem até aqui uma acetilglicosamina, enfim, fazendo a ligação ali, né, tá, de um aminoácido, a partir dessa ligação com essa amina, e na glicosilação ligada ao O com o oxigênio, né, no outro aminoácido ali. É uma coisa bem complicadinha mesmo, eu acho isso aqui um saco mais. E sobre a questão especificamente, quem quiser pausar o vídeo e dar uma lida nesse parágrafo aqui, qual é o propósito da glicosilação, vai falar aqui sobre diversas coisas, né, por exemplo, relativas aqui ao transporte, né, vou mudar a página, aqui continua o tópico lá, enfim. Aqui, a presença de oligosacarídeos pode tornar uma glicoproteína resistente à digestão de proteases, né, enzimas proteolíticas. Enfim, tem várias outras coisas também em relação à de regulação. Tudo isso estava lá na questão, né? Questão 21, temos aqui duas imagens de microscopia, mostrando organelas, né, celulares. Eu recomendo que a pessoa pegue, né, e comece a treinar, olhar imagens de microscopia, que é para poder se familiarizar, né, com as estruturas reais, né, com a imagem de microscopia real, porque aqueles esqueminhas, eles iludem a gente, né, eles mostram pra gente uma realidade que na microscopia é coisa bem diferente. Basicamente, a imagem da esquerda é um retículo endoplasmático rugoso e a da direita um retículo endoplasmático liso. Eu acho que o desafio dessa questão aqui era meio que saber se a pessoa consegue diferenciar retículo de Golgi, né? E saber que existe retículo granuloso, né? Ou rugoso, e o retículo liso. Basicamente é isso. E saber o que cada um dos retículos produz também. Por exemplo, o retículo granuloso ele vai estar mais preocupado ali com a produção de proteínas, tanto estruturais, né, como o colágeno, por exemplo, como outras proteínas também, insulina, etc. E o retículo liso vai estar mais responsável ali pela produção de lipídios, né, e também hormônios e esteroides, como por exemplo o cortisol. Então a letra A estaria correta, né, respectivamente, colágeno e cortisol. Repara que a letra E estaria correta, mas ela está invertida, né? Insulina e estrogênio, se você invertesse assim, estaria correta. O problema é que no gabarito provisório que o bebê disponibilizou, o gabarito está como letra E. Né? Então, assim, a pessoa tem que tomar muito cuidado com isso. O gabarito correto é a letra A. E repara que a C e a D colocam aqui celulose, né, em primeiro. Então a pessoa poderia, sei lá, ver assim e chutar que isso aqui era um Golgi, né? Não sei. Por isso que eu tô falando, você tem que se familiarizar com também imagens reais de microscopia para a pessoa realmente ficar bem à vontade com as estruturas reais das organelas. Para as questões 22 e 23, a gente tem aqui o ciclo do ácido cítrico, né, ou ciclo de Krebs, popular ciclo de Krebs, que acontece na matriz mitocondrial e é uma das etapas, né, um dos ciclos da etapa aeróbica do nosso metabolismo energético. O nosso metabolismo energético tem a etapa anaeróbica, que é a glicólise, né, que não exige não requer oxigênio, e tem o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa que vão depender de oxigênio por razões diferentes. O ciclo de Krebs, por exemplo, ele precisa do oxigênio para reoxidar esses NAD aqui, né? Ele vai reduzir NAD+ em NADH para formar, por exemplo, oxaloxoxinato, enfim, vai ter aqui também o oxalacetato, né? Toda vez que NAD+ vira NADH, você reduziu o NAD+. É necessário que você depois reoxide esse NAD+, né, para poder ter, né, esse aceptor de elétrons para poder dar continuidade ao ciclo. Aqui também, né, o alfa-cetoglutarato, para virar succinil-CoA, tem que também reduzir o NAD+. Então, para você ter NAD+, você precisa reoxidar esses NADHs aqui, e isso aí depende de oxigênio, certo? Então, ele é uma etapa aeróbica também do metabolismo energético. Enfim,
22. O processo acima depende do oxigênio, uma vez que o gás oxigênio permite a reoxidação do NAD+, né, do NADH em NAD+, para poder ser reutilizado no ciclo. 23. O processo acima descrito ocorre na matriz mitocondrial. Para as questões 24 e 25 tem aqui esse esqueminha. Repara que isso aqui é ciclo celular, né? A gente tem aqui a intérfase, fase G1, S, G2 e eventualmente a mitose, né? Na intérfase a gente tem aqui uma quinase inativa, certo? E durante toda a intérfase, fase G1, S, G2, etc. Eventualmente com a chegada aqui de uma ciclina, né? Ela ativa essa quinase que antes estava inativa e com a ativação dessa quinase começa a haver fosforilação de proteínas, né? Então inicia-se a fase da mitose, que é a fase da divisão celular propriamente dita. Enfim, fosforilando aí proteínas, estonas, tubulinas, enfim, etc. E eventualmente depois, com a degradação da ciclina, a quinase se inativa de novo, voltando então para a fase da intérfase, né, para a fase ali G1, etc. Basicamente mostrando assim a importância da ciclina no início ali da mitose, né, especificamente na fase da divisão celular. Bom, então a questão 24 vai falar o seguinte, blá blá blá, sobre a importância das ciclinas, pode-se afirmar que elas atuam como inibidoras do processo de divisão? Não, né? Elas ativam justamente a fase da mitose. Sua inibição pode ser uma importante estratégia no combate ao câncer? Sim, porque se você inibe elas, você inibe a mitose, né? Que é uma das causas ali da multiplicação desenfreada de células que leva à formação de tumores. Então ele também estaria correto. 25. A fidicolina é uma substância tetracíclica diterpênica, meu Deus, que inibe a replicação do DNA. Então, replicação do DNA. Seu uso altera de forma direta a seguinte etapa do ciclo celular. Fase S, né, que é a fase de síntese onde está acontecendo efetivamente a replicação do DNA. 26. Gonadotrofina coriônica humana, o hormônio, né? Bom, durante a gravidez, o HCG é produzido pelo, blastocisto, quando se implanta na parede do útero. E sobre o HCG, vocês vão ver, às vezes, assim, falando de trofoblasto, sincício trofoblasto, a própria placenta, que é derivada, né, do trofoblasto. Todos esses seriam estruturas ali que estariam relacionadas em algum momento com a produção do HCG. Então, aqui no caso, blastocisto, ok, está correto. Se fosse placenta, trofoblasto, tá? São derivados, né, de estruturas. Então, assim, tenham em mente todo esse repertório. 27. Somitos são estruturas epiteliais transitórias que se formam nas primeiras etapas do desenvolvimento embrionário dos vertebrados. Então, embriologia. Preparem aí o livro, né, o Larson, que eu já recomendei. A sua formação cuidadosamente controlada no espaço e no tempo é fundamental para a correta formação da coluna vertebral, tecido ósseo, mesoderme, né? Músculos esqueléticos, mesoderme, ok? E organização segmentar do sistema nervoso. O sistema nervoso seria da ectoderme, mas aqui ele está falando não da formação do sistema nervoso, mas da organização do sistema nervoso, certo? Pode-se afirmar que sua origem embrionária é mesodérmica, com certeza, e ocorre no período por volta ali, no período da organogênese, né? E eu vou mostrar no livro aqui agora, porque se eu ficar falando, enfim. Larson de embriologia, uma tabelinha super conveniente, ó. Semana, dia, comprimento, enfim, número de somitos, isso aqui que está importando pra gente, estágio, características. Bom, repara que os somitos, né, essa coluna aqui, começa a surgir ali por volta da terceira semana, né? E em pequena quantidade ainda, e vão estar realmente estabelecidos por volta da quarta semana, e a organogênese começa justamente da quarta à oitava semana, né? Então, assim, os somitos estariam, sim, por volta ali da quarta ou oitava semana, portanto, organogênese. Então, daqui acho que uma ultrassonografia, não sei, dos somitos, né? Aqui a gente tem o tubo neural e os somitos aqui se formando. Ó. Repara como é que eles são segmentados, né? E sobre a questão da mesoderme, talvez tivessem outras imagens melhores, mas essa aqui também funciona. Repara aqui, 17 dias, 18 dias, 21 dias, olha o que está acontecendo. A mesoderme é o vermelho aqui, né? O amarelo é a endoderme, e tem ali um rosinha que deveria ser... Enfim, aqui é questão do sistema nervoso, né? Notocorda. Repara o que está acontecendo aqui. Os somitos surgem a partir do vermelhinho, que é a mesoderme, né? Então aqui, somitos, mesoderme intermediário, só para mostrar a questão da estrutura deles serem provenientes da mesoderme. Questão 28 era sobre completar esse quadrinho. Então a gente tinha aqui 1, 2, 3 e 4 e teria que completar isso aqui com algum componente ali, né, que seria relacionado com alguma questão do sistema endócrino aqui. Então, por exemplo, lugar de secreção, hipófise anterior. Aqui a pessoa tem que estudar, né, sistema endócrino ali, hormônios, glândulas, etc. Teria um hormônio que seria produzido lá e que estimularia o córtex da suprarrenal a secretar glicocorticoides. Interessante, né? Aqui, ó, número 2, hormônio melatonina. Onde é que ele é secretado, a melatonina? A pessoa, se soubesse isso, já matava a questão. 3, era só saber a classe química da calcitonina. E a 4, saber quem regulava a produção de glucocorticoides. Interessante, né? Tem esse hormônio aqui, no começo, que regula, né, a secreção de glicocorticoides. Aqui no final, a gente tem hormônios de glicocorticoides sendo regulado por alguém. Então, o 4 e 1 são o mesmo, certo? Se a pessoa soubesse um, a pessoa necessariamente sabe o 4. Essa questão aqui ela foi dada de mão beijada, porque se a pessoa soubesse que melatonina era secretada na pineal, ou epífise, né? A pessoa só precisaria procurar alguma alternativa que 2 fosse pineal ou epífise, e se tivesse apenas uma, como é o caso, a pessoa já mataria a questão ali. Mas enfim, A1 era o hormônio adenocorticotrófico, certo? Que estimula, então, a secreção de glicocorticoides. Temos aqui, então, os glicocorticoides sendo regulados por
adenocorticotrófico, é o mesmo, a 1 e a 4 são o mesmo, e a calcitonina é uma proteína, portanto é um hormônio peptídico. Então a gente teria a CTH, pineal ou epífise, um peptídeo, né? E aqui de novo a CTH. Então aquilo que eu falei, ó, apenas a letra D, a 2 era pineal, tá vendo? E precisava ser, né? Porque, enfim. O 3, peptídeo, ok. E repara aqui, ó, 1, hormônio adenocorticotrófico, e 4, eles colocaram abreviado a CTH, que é a mesma coisa, então assim, são o mesmo. Questão 29, um biomédico observando ali uma amostra de sangue observou um grande número de células com núcleo bilobulado, os famosos eosinófilos, né? São os leucócitos ali que tem núcleo bilobulado. Ok, qual opção diz um problema possível dessa pessoa? Alguém que está com aumento dos eosinófilos. Poderia ser sim uma infestação de parasitas, né? Eumintos, como também poderia ser uma reação alérgica. Como tem duas alternativas corretas, eu não sei o que fazer com essa questão, eu acho que eu anularia ela. Abas de imunologia, temos aqui então uma micrografia de um eosinófilo com um núcleo bilobulado, tá vendo? Mastócitos, basófilos e eosinófilos têm em comum uma característica de protegerem contra ataques de eumintos, parasitose, né? E reações alérgicas. Por isso que eu achei que aquela questão lá ficou um pouco, né? Incorreta com base nisso aqui. Questão 30. Bagualino, um personagem fictício que eles criaram para, enfim, para a prova da OBB, não conseguia entender o motivo de se sentir tão diferente quanto quando via sua paixão, a Lucenilda. Qual a explicação seria adequada? Isso aqui é sobre resposta, né? Sistema nervoso simpático parasimpático. Sistema nervoso autônomo, né? Simpático parasimpático. E ele quer saber o seguinte. A questão quer saber é inadequada, né? Então, assim, tem 4 corretas e uma incorreta. A letra D diz o seguinte: a transpiração exagerada, que ele experimenta ao aproximar-se dela, deve-se a neurotransmissores liberados pelo sistema nervoso parasimpático. Transpiração, na verdade, né? Glândulas sudoríparas são controladas pelo sistema nervoso simpático. Então, isso aqui estaria incorreto. Então, temos aqui no Gitton Hall, capítulo sobre sistema nervoso autônomo, sistema nervoso simpático, controlando aqui, ó, glândulas sudoríparas, certo? E aqui, ó, efeito da estimulação simpática, glândulas sudoríparas, transpiração abundante. 31, Bagualino ficou curioso após assistir Breaking Bad. Ele descobriu que existem drogas depressoras e também outras estimulantes. E se perguntou, né, como é que elas agiriam no corpo humano. Ao pesquisar na internet, ele achou algumas informações. Uma delas está incorreta, então tem 4 informações corretas e uma delas incorreta. A letra diz o seguinte: o álcool é uma molécula não depressora, como pode ser presenciado em algumas festas, porque o álcool leva, né, à desinibição, né, a pessoa fica desinibida, fica, enfim, extrovertida, em alguns casos, né. Mas o álcool, na verdade, ele é uma droga depressora e eu vou tentar explicar porquê, mas eu provavelmente vou fracassar, enfim. Vou recomendar que vocês peguem um livro, claro, né, pra ler isso aqui com mais profundidade. E esse é um daqueles assuntos da biologia que eu acho que eu entendo, mas quando eu tento explicar pra alguém eu fico meio que gaguejando. Mas enfim, a pessoa tem que entender o seguinte: existe um neurotransmissor chamado GABA, né? Que ele é um neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. Então vão ter sinapses estimulatórias, né? E outras inibitórias, e se você vai ter drogas que são estimulantes, né? Ou depressoras, né? Como a gente viu lá na questão. Enfim, esse GABA ele pode estar ali atuando em conjunto com alguns fármacos, por exemplo, benzodiazepínicos e barbitúricos, que vão modular, né, a questão ali da abertura dos canais, tanto a frequência de abertura, quanto também a quantidade de tempo que esse canal ficaria aberto. Isso aí, esses canais abrem, né, tanto para passagem de íons, como também para recaptação enfim, neurotransmissores, né, qualquer coisa que esteja ali na sinapse. E o etanol é uma dessas substâncias, né, que vão atuar ali em conjunto com o GABA, intensificando a ação do GABA nos canais, certo? Modulando a ação do GABA, então a gente tem aqui um canal iônico, né? Passa, por exemplo, cloro aqui, sei lá, cloreto. E o GABA se liga ali, ele tem um sítio de ligação ali. E outras moléculas podem se ligar e modular, junto com o GABA, né, a ação dele. E o etanol é uma delas, ó. Então o etanol, ele entra ali nessa classe de moléculas que vão atuar junto com o GABA, que é um neurotransmissor inibitório, certo? E ela vai intensificar, então, essa questão aí da inibição do GABA. Enfim, pra dar aula sobre isso aqui eu tenho que comer muito feijão com arroz ainda, mas vocês podem pausar o vídeo aí e dando uma lida nessas páginas aqui. Dá uma olhada nessas figurinhas aqui, eventualmente termina aqui. E eu acho que é melhor assim, né? E consigam também o livro, peguem aí o BR de Neurociências pra ler com o capítulo inteiro. 32. Bagualino, após começar a escutar músicas no fone de ouvido, descobriu que o som alto poderia prejudicar sua audição. Como essa perda de audição poderia ser explicada? Bom, o nervo auditivo é danificado pelo som alto, né? Não pelo fone de ouvido, mas pelo som alto, saindo do fone de ouvido, diminuindo a responsividade ao som. De novo, o fone de ouvido não causa problema nenhum se utilizado de forma ponderada, né? Com o som numa altura adequada. 33 é uma prática comum oferecer um copo de solução de água com açúcar, né? Para pessoas que sofreram susto, ou estão com raiva, ou emoções fortes. A hiperglicemia, aumento do açúcar no sangue, né? É um dos efeitos observados. Bom, dos hormônios citados abaixo, qual não possui efeito hiperglicemiante? Bom, o cortisol certamente é hiperglicemiante. A adrenalina e noradrenalina têm ação parecida, então ambos são também hiperglicemiantes, atuando ali na resposta ao estresse, resposta de luta ou fuga.
Enfim, glucagon, né, gliconeogênese no fígado, então aumenta também a glicose sanguínea. A acetilcolina, ela tem algumas vias lá que ela ativa a liberação de insulina, então ela tem uma atuação hipoglicemiante, certo? Então a acetilcolina seria não hiperglicemiante. 34, a gente tem aqui um esqueminha de feedback, né? Regulação ali da concentração de hormônios, liberação de hormônios, né? Tanto a calcitonina quanto o paratormônio, sendo regulados pela concentração de cálcio sérico, cálcio no sangue. Então, quando existe ali a elevação dos níveis de cálcio, né? Células C da tireoide liberam calcitonina, calcitonina, enfim, começa então a ser depositada ali no osso, certo? Enfim, quando os níveis de cálcio sérico diminuem, estimula-se então ali a liberação de paratormônio, certo? Que vai então os osteoclastos degradam a matriz óssea e liberam cálcio no sangue, e o cálcio vai ter alguma função ali, né? Enfim, a gente sabe da importância do cálcio em diversos processos, contração muscular, por exemplo, diversos outros casos. Então, assim, a importância de manter, né, uma circulação de cálcio no sangue, não em excesso, também não em quantidades inferiores ao adequado. Bom, a análise do esquema anterior indica que a regulação da concentração de cálcio no sangue está baseada em um processo de retroalimentação, o famoso feedback. Questão 35, a gente tem aqui essa figura com uma célula tumoral. A gente tem aqui também um conjugado anticorpo-enzima. Esse anticorpo, associado com essa enzima, vai se ligar em antígenos específicos da superfície da célula tumoral. E eventualmente vai ser usado ali um profármaco, certo? Que é um fármaco ligado ali a alguma substância que vai interagir com essa enzima, portanto, o substrato daquela enzima, né? A interação desse substrato com a enzima que está ligada ao anticorpo, que está ligada no antígeno da célula, vai liberar o fármaco, que, uma vez livre, vai interagir ali com a célula, levando a célula à apoptose, né? Morte celular. Então, assim, um sistema bem complexo, né? Bom, a estratégia mostrada pela figura tem como vantagem o direcionamento específico do fármaco à célula tumoral através da questão do antígeno específico ligado a um anticorpo, que vai ter uma enzima que vai reconhecer um substrato que vai estar ligado ao fármaco, né? Então, assim, é tudo bem específico. Repara que não vai, a enzima em si, né, o anticorpo, não são eles que vão efetivamente destruir a célula, né, o antígeno, nada disso. Eles não vão induzir também a apoptose da célula, né, o profármaco. O profármaco, na verdade, o fármaco vai, né? O profármaco, ele é uma ferramenta ali que vai interagir com a enzima, né, para liberar o fármaco, que esse sim vai levar a célula à apoptose. Enfim. 36. Observe as moléculas de colesterol e alfa-equidizona apresentadas a seguir, indicando aqui que a equidizona seria talvez um hormônio derivado do colesterol, então um hormônio esteroide. Bom, a comparação entre a estrutura do hormônio equidizona presente nos artrópodes e a molécula de colesterol permite inferir que a equidizona é um hormônio esteroide. 37. A degradação das fibras alimentares se inicia no seguinte órgão. Aqui eu assumo que ele está falando de animais, né? Degradação de fibras alimentares. Bom, nenhum animal consegue degradar fibras alimentares, né? Então, nenhuma das anteriores. Claro que os herbívoros, né, têm ali associação com micro-organismos, e a partir dessa associação eles conseguem, então, ter um aproveitamento maior da digestão da celulose, que os micro-organismos quebram a celulose para ele pegar, né, o produto disso, e então ter ali um rendimento energético. 38. Pepsinogênio e tripsinogênio são produzidos na forma inativa, né? Evitando assim sua ativação precoce. A ativação dessas enzimas depende. O pepsinogênio vai ser produzido no estômago e ativado pelo ácido clorídrico, né, em pepsina. O tripsinogênio vai ser ativado no duodeno, no intestino delgado, pela enteroquinase, virando então tripsina. 39. Sobre o metabolismo energético e a influência do sistema endócrino, marca a opção correta. Gabarito letra B, o produto principal do metabolismo anaeróbio muscular é o ácido lático, fermentação lática, né? É usado na biossíntese de glicose, sim, no fígado, né, gliconeogênese, e aqui deve ter alguma relação com a questão do sistema endócrino, né, o glucagon, certo? 40. Aborto é assassinato? Pesquisas com células-tronco é brincar com pequenos seres humanos? Manipular embriões é crime? Polêmicas como essa só se resolverão ao determinarmos quando de fato começa a vida humana. Super problemático isso aqui, né? Se fosse possível estabelecer a relação do surgimento da vida no embrião com a formação do seu sistema nervoso. Como assim? Qual a fase da embriogênese que estaria relacionada com esse surgimento? Então vamos lá, parte por parte. A vida começa no planeta Terra há aproximadamente entre 3 e 4 bilhões de anos atrás. Vida, certo? Vida humana, seres humanos, Homo sapiens, por volta de 300 mil anos. Gametas, espermatozoide, ovócito, já são células vivas de seres humanos, falando aqui do gameta humano, né? O zigoto, que é formado pela união dos gametas, já é uma célula viva humana. Agora, você já pode dizer que o zigoto é um ser humano? É complicado, porque assim, um zigoto ele pode sofrer uma clivagem ali numa etapa inicial e virar 2 seres humanos. O nome disso é gêmeos. Ele pode se clivar em 13, virar trigêmeos, 4 quadrigêmeos, etc, né? Então o zigoto não é um indivíduo, ele é um potencial de indivíduo. Ele pode ser, eu posso pegar um zigoto e clivar ele milhões de vezes e produzir milhões de indivíduos. O nome disso é clonagem.
Eu começo a considerar a existência de um indivíduo a partir do momento que esse zigoto já se comprometeu em linhagens celulares germinativas específicas, né? Enfim, ectoderma, endoderma, mesoderma, e eventualmente, né, a surgimento ali do sistema nervoso, você ter então um indivíduo. Não vida humana, né? Vida humana é uma coisa muito genérica. Um sistema nervoso, você consegue identificar ali, né, um indivíduo humano. Então, aborto é assassinato? Depende de como você interpreta todas essas relações, né? De células, indivíduo. Pesquisar células-tronco é brincar com pequenos seres humanos. Como eu acabei de dizer, eu não acho que uma célula seja um ser. É uma célula, né? É uma célula viva, sem dúvida, mas não é um indivíduo, né? Até mesmo o zigoto, você não pode dizer que ele, pelo menos, a minha opinião, você não pode dizer que ele é um indivíduo, ele é um potencial. Manipular embriões é crime? Tem uma série de éticas, né? De metodologias e, enfim, de limitações do que você pode ou não fazer com um embrião. Ah, isso tudo, assim, tá em plena discussão. Isso tudo é uma coisa muito complexa. Agora, uma coisa que eu tenho certeza é que você não vai resolver essa discussão no momento que você conseguir determinar quando começa a vida humana. Porque, como eu falei, vida humana começou no planeta há 300 mil anos atrás. Se você vai determinar se pode ou não abortar, porque pela existência da vida humana ou não, ninguém vai abortar mais nada nesse mundo. E nós já temos previstos em lei, né, previsto em lei, conquistas, né, sociais de que a mulher ela não é obrigada, por exemplo, a levar uma gravidez que foi resultado de um estupro adiante. Ela pode abortar essa criança. Fetos anencéfalos, que não têm cérebro, pode ser abortado. Gravidez que leva risco à vida da mulher, ela pode abortar. Isso está previsto em lei, certo? Isso aí já é uma conquista que tá. Algumas pessoas querem estender esses direitos, né, para outras também outras possibilidades, né? E aí que a discussão fica bem acalorada. E eu, particularmente, sou muito pessimista de que essa discussão vai avançar qualquer passo adiante enquanto houverem fanáticos religiosos na sociedade, porque o fanático religioso é aquele cara que ele é contra o aborto em qualquer circunstância, né, de qualquer jeito, e não importa o argumento que você dê, um argumento científico, um argumento bem ponderado, bem, enfim, ele não vai citar, ele já é contra por definição, ele já tem a resposta antes de ouvir o argumento. Você pode chegar para esse fanático religioso e mostrar literalmente para ele Números 5 na Bíblia, que é um livro da Bíblia, onde Deus literalmente ordena para Moisés ali uma metodologia, né, uma espécie de ah, um ritual onde um determinado sacerdote iria induzir uma mulher, iria dar uma substância abortiva para uma mulher, e caso ela abortasse, isso significaria que ela traiu o marido dela. O contexto é um pouco longo, quem quiser pega o livro aí e lê, mas basicamente é o seguinte: se a mulher, ao tomar aquela substância abortiva, abortasse um feto, ela então teria traído o marido dela, porque o marido estava viajando, estava longe, enfim. Isso aqui é um ritual abortivo, que foi uma ordenança, segundo o livro, né, de Deus para Moisés, e ninguém sabe que isso aqui é sobre aborto porque nas traduções, né, nas principais versões aí, eles usam todo tipo de eufemismo, né, para não colocar a palavra aborto na Bíblia. Então, esta água amaldiçante entre nas suas entranhas para te fazer inchar o ventre e te fazer consumir a coxa. Enfim, pra quem sabe não pinga letra, né? Isso aqui era pra dizer que a mulher iria abortar ali um feto e iria provar que ela traiu o marido dela. Sim, esse mesmo Deus que passa o Antigo Testamento inteiro matando crianças inocentes com dilúvios, chuvas de meteoro, literalmente mandando anjos pra matar as crianças. Mas os ditos ativistas pró-vida usam esse livro para dizer que são pró-vida, que são contra matar crianças. Enfim, o mesmo livro que, enfim, eles batem palma quando vem esse Deus matando então crianças, né, com toda sorte de artifícios sobrenaturais. O mesmo Deus que disse que se uma mulher fosse estuprada e não pedisse socorro alto o suficiente, tinha que ser apedrejada até a morte. Esse é o referencial pró-vida desse povo. Por essas e outras, eu sou absolutamente pessimista de que essa discussão vá, enfim, avançar muito. Enfim, temos já casos previstos em lei, vamos, né? Mas claro, se pudermos, né, enfim, progressivamente ampliar os direitos, seria ótimo. Mas em relação à questão, se fosse possível então estabelecer a relação do surgimento da vida no embrião, o que eu acho que é uma burrice, com a formação do sistema nervoso, a gente estaria pensando aqui em organogênese, letra D. 41. O complexo troponina-tropomiosina é importante na regulação da contração muscular, porque ele impede a ligação da actina à miosina na situação de repouso, ou seja, na ausência de cálcio, certo? Junqueira de histologia, temos aqui então monômeros de actina, troponina, tropomiosina, montadinho aqui todo mundo junto, opa, voltando. Temos aqui então, né, esse complexo, certo? E repara que a troponina, a tropomiosina, ela esconde o sítio, né, de ligação da actina com a miosina. Então, no momento que você causa ali uma mudança conformacional nessa troponina e na tropomiosina, libera-se o sítio de ligação da actina com a miosina, e isso acontece com a presença de cálcio. E isso leva então à contração muscular. 42. A respeito dos músculos e de seu processo de contração, pode-se afirmar que, letra B, músculos lisos são importantes no peristaltismo, pensando aqui em algumas regiões ali do esôfago, né? E no controle da pressão arterial, pensando aqui então na musculatura ali dos vasos sanguíneos, né? Das veias, das artérias, que vão estar atuando ali na pressão arterial. 43. Você já ouviu falar de moscas volantes? Aquela coisinha preta que às vezes aparece no nosso olho, né? Parece uma ilusão de ótica quando a gente tá olhando para algum lugar claro assim. Bom, aquilo ali então são algumas coisinhas que ficam ali, né, no nosso olho, em alguma região, e a questão quer saber exatamente isso. A região que se encontram as moscas volantes denomina-se o famoso humor vítreo. Então aqui só para ilustrar, né, a região aqui do humor vítreo, né, e os pontinhos pretos aqui seriam então essas moscas volantes que
acabam sombreando, né, a passagem da luz. Quando chega a luz na retina, faz a sombra, né, dessa estrutura que ficou aqui. Pode ser alguns componentes ali, pode ser também uma deformação da própria humor-vítreo, pode ser algum outro componente ali. E acaba sombreando então a retina, levando ali a formação desses corpos, né. A questão 44 te deu aqui uma imagem super alta definição, com o corte histológico de uma folha, e queria saber se você sabia que o A é o xilema e o B é o floema. Basicamente é isso. Letra A, xilema, né? E B, floema. Aqui sim a imagem, né? Com uma definição um pouco melhor, colorida. Xilema, floema, né? Temos aqui outros componentes também. Mas basicamente era só para testar isso mesmo. Capítulo sobre folhas aqui do Apesato da Glória. Tem diversos cortes histológicos aqui, para microscopia, né? E tem uma aqui que eu achei particularmente legal, que acho que foi esse aqui mesmo, que eu achei bem parecido com aquele lá, né? Claro, vejam como é diferente, né? A microscopia de verdade, né? A lâmina histológica de verdade com o esquema didático. Então aqui a gente tem o xilema, as células maiores, e o floema embaixo, células menores. Temos aqui a endoderme, formando aqui uma bainha circulando, né? Os vasos condutores. 45, fixação de carbono, transformação ali de CO2, né, em produtos de reserva para a planta e até mesmo estruturais, então celulose, amido, etc. Em diferentes compartimentos da planta, né, parte aérea, raízes e matéria orgânica. Analisando o gráfico, assinale a alternativa que indique corretamente a parte do vegetal que mais concentra carbono fixado. Claramente a parte aérea, né? Mas por quê? Tinha duas alternativas aqui, tinha a B e tinha a E. A letra E diz o seguinte: devido ao seu papel central na realização de fixação de carbono na fotossíntese. É na parte aérea, né, que vai estar ali as folhas, que é quem faz fotossíntese. Alguns caules também fazem fotossíntese, né? Mas enfim, primariamente por causa disso. 46, um experimento aqui sobre fotossíntese que eles adaptaram do Amabis. É basicamente o seguinte, tem uma folha aqui fazendo fotossíntese, né? Exposta ali uma quantidade de iluminação, e vai estar medindo aqui a quantidade de fotossíntese e de respiração, né? Que é a coisa do ponto de compensação fótico. Então ali dentro vai ter um fator ali que vai mostrar o pH que tá a solução, né? Então se tiver amarelo tá ácido, se tiver rosa, neutro, se tiver roxo, básico. Se tiver amarelo é porque a planta tá respirando muito, tá liberando muito CO2 no ambiente, né? E aí o CO2 forma ali os ácidos carbônicos, né, e tudo mais. Se tiver roxo, é sinal que tá tendo muita fotossíntese, né? A planta tá captando muito CO2, tirando muito CO2 do ambiente para produzir açúcar, carboidratos. E por ter relação com a fotossíntese, né, a coloração do meio vai estar relacionada ali também com a quantidade de iluminação que essa folha está recebendo e a quantidade de fotossíntese que ela está produzindo. Bom, o tubo A ficou roxo, então tinha muita fotossíntese acontecendo, né? Então a iluminação estava muito boa. O B ficou rosa, então nada aconteceu, né? Ficou ali naquele meio termo. E o C ficou amarelo, então a planta estava respirando mais do que fazendo fotossíntese, e, portanto, qual das intensidades deve ser escolhida para que a planta em questão tenha maior crescimento? Letra C, a intensidade A, onde a taxa de fotossíntese foi maior que a taxa de respiração, então a planta produziu mais do que consumiu. 47, mais uma figurinha aqui adaptada do Amabis. Falando aqui sobre anéis de Malfige, né, onde você tira ali um anel da casca com o floema, né, da planta e você interrompe então o transporte pelo floema e os produtos ali da fotossíntese acabam se acumulando, né, na região, na parte ali de onde está vindo das folhas, né, e levando ali um crescimento dos tecidos nessa região aqui, anteriores ao local onde foi feito o anel. Com base nisso, então, de que lado então ficariam as folhas? Letra D do lado direito, claramente, né, pois o floema que vem das folhas fica retido é, pelo anel, favorecendo o crescimento dos tecidos. Quem tiver um Amabis aí pode ir no capítulo 2, Nutrição Orgânica pelas Plantas, isso no tópico 4, Condução da Seiva Elaborada. Vai ter aqui então o esquema, né, a explicação aqui do experimento. Quem quiser pausar e ler aí. E aqui a imagem, né, em boa resolução. Repara que aqui teve um aumento, né, do tecido. Por quê? Porque os produtos da fotossíntese estavam descendo, né, querendo chegar do lado de cá, mas aqui não tinha como passar porque os vasos foram interrompidos. Então houve um aumento aqui dos tecidos. E basicamente é isso. 48, observe a figura abaixo. Basicamente, isso aqui é o controle, né, a regulação da floração, do florescimento das plantas pela duração do dia, né? Seja um dia longo, seja um dia curto, né? Ou noite longa. Bom, a figura acima sugere que plantas podem ter sua floração regulada pelo tempo de exposição à luz. O fito-hormônio responsável por esse processo é o fitocromo. Pouco comentado ele, mas importante também saber isso. Quem tiver acesso é o Thais Zeiger, a Fisiologia Vegetal, né? Vem na parte 3, Crescimento e Desenvolvimento. Capítulo 17, o fitocromo e o controle do desenvolvimento da planta pela luz. Um capítulo importante para ler. E especificamente sobre a questão ali dos dias longos, dias curtos, florescimento, né? Capítulo 24 vai estar falando tudo sobre aquilo. 49, blá blá blá, a glândula endócrina responsável por esse controle do ritmo circadiano nos seres humanos, né, que é semelhante lá ao que o fitocromo faz, é a famosa epífise ou pineal. Lembrando que muitas coisas em biologia têm dois nomes, né, ou três, então assim, tem que saber tudo para evitar cair de repente em pegadinhas. 50, o mecanismo de transporte de água e sais do solo para as partes superiores depende de vários fatores. Marque a alternativa que não contenha fator participante nesse processo. Pontes de sulfeto são são ligações ali entre cisteínas, né, em aminoácidos. A gente já falou sobre isso em provas anteriores, então isso aqui não tem nada a ver com o tema.
Agora, eu queria saber a opinião de especialistas em anatomia vegetal se a pressão do xilema não é uma pressão negativa, né? Porque se fosse, então, esse B aqui também estaria errado. Embora tenha um fator lá de pressão positiva na raiz, em relação ali quando tem algum estresse hídrico, mas enfim, profundo demais, eu não entraria nisso não. E aproveita que você tá com o Thaís Zeiger aberto aí, vem aqui na parte 1, capítulo 3, bom, transporte e translocação, né, de água e solutos. Capítulo 3, a água e células vegetais. Capítulo 4, balanço hídrico das plantas, fala ali sobre transporte através do xilema, importantíssimo. Questões 51 e 52, tem aqui um texto enorme sobre pandas, que eu me recuso a ler. Questão 51, sobre soltar animais presos em cativeiro, né? Procedimento, o que seria incorreto nesse processo? Seria incorreto dizer que os animais podem ser soltos em qualquer ambiente, desde que o mesmo ofereça abrigo e alimento. Não, o animal tem que ser solto no ambiente que ele é nativo, né? Naquilo que vai oferecer para ele, claro, os recursos, mas também de onde ele pertence e onde ele vai causar. Não pode se tornar uma espécie invasora, de repente, né? Levando ali a prejuízos ambientais. 52. A alimentação dos pandas pode ser vantajosa em relação aos demais componentes de sua ordem, lembrando que eles são carnívoros, né? São ursos, mas têm um hábito herbívoro, né? São veganos. Bom, basicamente tem a ver com a disponibilidade energética, né? Porque eles comem bambu, vegetais, né? Então, assim, tem mais energia, porque são produtores. Lembrando que, claro, né? Não é qualquer carnívoro que pode fazer isso, eles têm adaptações ali específicas. E também eles comem muito, sem parar, né? O que também dá essa ajuda. 53 apresenta aqui uma música É Fogo, de Lenine, quem quiser pausa o vídeo aí pra ler. Bom, com base nisso seria incorreto afirmar que o gabarito letra E, né, capacidade de termorregulação de todos os animais impedirá que ocorram suas extinções, portanto o aquecimento global é um fato sem relevância, isso aqui está incorreto, claro. Agora, você diz o seguinte, os países que possuem como modelo energético as termoelétricas são os que mais poluem a atmosfera com gases de estufa. Se for uma termoelétrica nuclear, isso aqui estaria claramente errado, né, porque não produz gás de efeito estufa. 54 e 55 temos aqui um texto enorme sobre o projeto Lontra, que é um projeto de conservação. Bom, a 54 discute, né, os benefícios da conservação, tanto para a natureza quanto também para a comunidade que habita ali no entorno. E ele pergunta um exemplo disso dentro das alternativas. Então, letra C, atividades de cunho educacional realizadas por ONGs conservacionistas, além de contribuir para a formação social e intelectual das crianças e jovens, possibilitam a divulgação de informações sobre espécies protegidas, levando ali a uma maior conscientização, né? Portanto, todo mundo ganha, né? A sociedade, a comunidade ganha, né? Porque seus habitantes vão ter ali um aumento, né, intelectual, vão poder atuar, enfim, profissionalmente até mesmo nisso, né? Como guias turísticos, de repente, ou educadores ambientais. E a natureza também ganha porque, né, vão ter mais respeito, mais conscientização, etc. 55. Biomagnificação. Sendo a lontra um predador de topo de cadeia, ela está mais suscetível, né, a impactos causados por substâncias tóxicas, como por exemplo os agrotóxicos. A 56 apresenta aqui um gráfico de solubilidade de oxigênio em detrimento ali da temperatura, né? Então, conforme a temperatura aumenta, a solubilidade diminui. Com base nisso, então, a gente pode dizer que, com o aumento, né, da temperatura do planeta, né, por causa do aquecimento global, vai haver uma redução do gás oxigênio dissolvido na água, ocasionando grande mortandade de peixes e de outros animais, semelhante ao que acontece ali na eutrofização, né? Mas basicamente é isso mesmo, redução de oxigênio dissolvido levando à morte da fauna. 57 tem aqui uma teia alimentar, né? Produtores, consumidores primários, secundários, às vezes terciários, quaternários, etc. Bom, com base nisso, diga qual é a alternativa incorreta. A B diz que a coruja atua como consumidor primário. Ela nunca atua como consumidor primário porque, para isso, ela teria que consumir diretamente a vegetação, né? Então ela nunca faz isso, logo isso aqui está errado. 58 temos a música A Mancha, de Lenine. Quem quiser pausar o vídeo para ler. Bom, com base nisso, diga quais são as alternativas corretas. A 1, a 3 e a 4 estão corretas, né? A 2 ela diz o seguinte: no controle desse poluente pode ser utilizados detergentes, mesmo se você pensar num detergente sem fósforo, né? Ele ainda assim ele traria problemas ali para seres, por exemplo, os micro-organismos, né, que têm, enfim, suas membranas, né, fosfolipídicas, né? Então o detergente destruiria as membranas desses organismos unicelulares e, enfim, teria problemas seríssimos ali. Então bactérias e protozoários iriam sofrer muito com isso, talvez inclusive algas, né? Então, letra C, 1, 3 e 4 corretas. Bom, 59. A maior parte da matéria orgânica em massa de uma planta provém do CO2, né? Na fotossíntese, ela pega o CO2 e transforma em açúcar. 60. Bactérias Rhizobium e Azobacter são capazes de fixar nitrogênio no solo. Esse processo ocorre através do metabolismo quimiossíntese, certo? Aquilo é uma quimiossíntese que elas fazem. E no próximo vídeo a gente pega a partir da questão 61 e a gente descobre por que os nitratos absorvidos pelas plantas são indispensáveis. Até lá!